grande Roxy Music, né? Bryan Ferry, Phil Manzanera, Brian Eno na frente aqui, no primeiro plano. Esse trio aqui era o trio realmente criativo da banda. E lá atrás, o Graham Simpson, Paul Thompson, Andy Mackay, o oboísta. Olha, é interessante nos anos 70 como muitas bandas começaram a introduzir instrumentos musicais, como o violino, tipo, por exemplo, King Crimson, lá o Vandergraaf Generator, o sax, puta saxista, né, o David Jackson, puta saxista com efeitos de guitarra aplicado no sax, sax tenor, sax barítono, sax alto. Ele usava vários tipos de sax nos shows, tá? E aqui o Roxy Music, o oboé, imagina. Quando eu vejo bandas assim que tem esses instrumentos, como por exemplo o Arcade Fire, que tem o violino, não sei se eles ainda têm essa pegada, pelo menos no início. São bandas que merecem respeito. Tem um violinista no meio, merece respeito. Opa, essa banda aí é diferenciada, essa aí tem que buscar uma musicalidade diferente, né? O Arcade Fire, que foi a última banda, né, elogiada pelo Bowie, né, antes da sua morte, né? Ele foi uma espécie de padrinho, né, do Arcade Fire. Mas estamos falando aqui do Roxy Music. O Roxy Music que muitos falam que foi o pontapé inicial do glam rock, ou glamour rock, né? Ela foi formada em 1970, foi uma banda inglesa, né? Formada aí pelo Bryan Ferry, que era o vocalista, né? O principal compositor. Aliás, ele tinha uma mão de ferro, né? Aliás, o grande motivo do Brian Eno cair fora, foi o primeiro a cair fora do Roxy Music, é que o Bryan Ferry era o ditador, ele determinava tudo, desde das capas, os conceitos, a musicalidade. A gente vai desenvolver mais isso aqui. Gravou seu primeiro álbum em 72, o álbum homônimo, né? Roxy Music. Com todos eles aqui, e as experiências texturais do Brian Eno, né? Com seus osciladores, moduladores que ele trabalhava no sintetizador. A banda acabou se separando em 1976, tá? Por todos esses problemas que a gente viu, né? Acabou se separando em 1976, para depois retornar em 78 e permaneceu até 83. Foi naquele momento que eles tentaram, o Bryan Ferry e o Phil Manzanera, os dois ainda permaneceram, tentaram embarcar na onda dos New Romantics, né? Como Duran Duran, tal, mas com uma sonoridade não tão synth, né? Synth pop. Que o grande elemento eletrônico era o Brian Eno, que já não estava mais. Ele estava numa carreira solo, mas uma intensa atividade como produtor, como a gente vai ver. Tá? Então são aqueles grandes clipes na MTV, Avalon, More Than This, Slave to Love, né? Essas músicas assim que o que é interessante é que o Bryan Ferry, ele muitos definem como camp, porque ele era autoconsciente, cínico, canastrão. Ele fazia questão, ele era autoconsciente. Eu sei que sou, e ele forçava ainda o vocal. Não é que nem o Greg Lake, que ele tinha o vocal dele era canastríssimo, mas ele tentava disfarçar um pouco, tal. O Greg Lake lá do Emerson, Lake and Palmer, né? Antes passou pelo King Crimson. Mas o Bryan Ferry não. O Bryan Ferry, ele caía de cabeça, então ele tinha uma coisa assim do kit autoconsciente, né? Kit autoconsciente, isso se chama camp, né? Um subgênero pós-moderno por excelência. Pode-se dizer que está tudo no Roxy Music. Eu queria ocorrer mais adiante o punk, principalmente a atitude do Andy Mackay, o punk, o pós-punk, principalmente a New Wave, e o desenvolvimento, os desdobramentos do glam rock nos anos 70, já estava depois do glitter. O glam rock e o glitter.
rock também, né? Music, principalmente esse álbum aqui, que ganhou o prêmio de platina ali em 82, 83, ganhou o prêmio platina e acabou se dissolvendo, tá? Depois disso. Mas foi a última, e depois eles estão ainda em atividade, há alguns retornos, estão numa atividade intermitente, pode-se dizer assim, tá? Em 2022, eles se reuniram para comemorar o 50º aniversário do primeiro álbum, do qual a gente vai falar, o homônimo Roxy Music, né? Histórico, de 1972. Então, eles se reuniram até em 2022. É interessante que o Roxy Music, o primeiro lugar que eles fizeram sucesso foi na Austrália. Foi na Austrália. É impressionante. Faz parte da comunidade britânica, né? Para depois a coisa pegar fogo, né? Ou a coisa começar a andar lá no Reino Unido e depois na Europa. Mas o primeiro lugar foi na Austrália. É interessante que muitas bandas como o The Fall, também uma banda do Brian Eno, o 801, 802, que foi uma experiência, até a gente já falou dessa aqui numa das lives. Depois que ele saiu, né, um projeto independente, solo, trazendo alguns, o baterista e o baixista do Roxy Music, foi um sucesso tremendo na Austrália. Tá? É interessante. Mas vamos falar do Bryan Ferry. Em primeiro lugar, o Bryan Ferry confirma muito aquilo que a gente falou ali da live da semana passada, vocês devem estar lembrados. Aqui foi a primeira encarnação, né? O The Gasboard. Tá? The Gasboard. Está lá o Bryan Ferry. Foi a primeira encarnação, praticamente é a pré-história do Roxy Music. Tá? O Bryan Ferry, o que a gente pode falar dele? Ele confirma muito aquela história do Mark Fisher, daquele filósofo marxista, crítico cultural, daquele que ele faz aquela conexão do pós-punk com a social-democracia inglesa. Tá? O Bryan Ferry, típico jovem de classe operária, nasceu no Nordeste da Inglaterra. Ele era filho de uma família de poucos recursos, seu pai era mineiro. Ele era mineiro e sua mãe era dona de casa. E ele ainda passou a vender jornais para ajudar no orçamento da família. Tá? Com seus poucos recursos que ele ganhava, ele investia tudo em música, comprando discos de jazz. Isso é uma coisa era muito presente ali na Inglaterra naquele momento, de como a música inglesa emulava, tentava imitar a música norte-americana. Então era bem o princípio de tudo, muitos músicos passavam por isso. Eu colecionava discos de jazz norte-americano. A gente já falou aqui em outras lives como o jazz ele foi utilizado como arma cultural, né? Vou diminuir aqui a luz aqui, tá? Luz indireta aqui, tá? O negócio tá muito claro. Tá até cegando aqui esse humilde blogueiro que já é cego, já está cego, imagina com luz aqui. Mas como jazz, né? Inclusive com bandas de jazz excursionando pela Europa, no início da Guerra Fria, como uma arma de guerra cultural, né? Para fazer frente à União Soviética e para regimentar e manter ali a argamassa ideológica que mantinha a Europa do lado do Ocidente, né? A gente já falou disso. Então, era a ideia, né? Origem humilde. Tá? Depois ele conseguiu entrar no curso universitário Artes Plásticas. Aí está esses cursos, universidades cívicas, Newcastle University. Aquela coisa de como o welfare state, a tese lá do Mark Fisher, permitiu que a classe operária tivesse contato com a arte moderna, o que não é bem o caso aqui do Roxy Music, tá? Mas tivesse contato com a arte, com a vanguarda moderna do início do século e criasse aquilo que ele chamava de modernismo popular. Então, toda a vanguarda moderna ali do início do século XX, aplicado na música pop. Tá?
e eles tinham espaço para experimentar, para inovar e arriscar nessas escolas de artes plásticas públicas, tá? Brian Ferry foi um ótimo estudante de arte. Ele se licenciou em professor de História da Arte, tá? Ele tinha um interesse especial em pinturas e ele foi aluno e orientando do grande Richard Hamilton. Você já deve ter ouvido falar, fotógrafo, artista gráfico, gravurista, um dos maiores artistas plásticos da história, da história britânica, e também amigo de Andy Warhol. Aí é que vai começar aqui a tangenciar a nossa história por caminhos aqui bem interessantes, tá? Depois dessa banda de Gasboard, é claro que ele vai encontrar toda a turma, né? Brian Eno tinha sido contratado para ser produtor, para ser um engenheiro de som. Isso era um fenômeno bem curioso, né? Muitos músicos já trabalhavam com computação, como, por exemplo, Peter Hamill, do Van der Graaf, trabalhava na IBM. Só que ele não trouxe esse expertise dele de computação para o som do Van der Graaf. Mas o Brian Eno, sim. Ele trabalhava já em empresas de computação, tinha contato com esses elementos mais eletrônicos, né? Tinha um profundo interesse musical, a esperança na música eletrônica e contato com essa vanguarda. John Cage, Stockhausen, todo esse pessoal tinha contato com esse tipo de referência, né, musical, e a princípio era para ser apenas um engenheiro musical para a gravação dos discos da banda. Ele acabou sendo incorporado na banda para aqueles efeitos em sintetizador analógico. O papel dele era para criar texturas sonoras, as texturas sonoras, né, de fundo ali que ele fazia. Tá? Phil Manzanera, que nasceu na América do Sul, tá? Então você tinha essa guitarra latina dele, e o Andy Mackay, que era um saxofonista, no início oboé, né? Oboé, de formação clássica. Tá? Ele entra também. Aí forma-se o Roxy Music aqui em 1970. Para juntar o material todo que eles fizeram nesse período, para só em 72 eles lançarem. O Brian Eno era tão interessado em música, que mesmo em música, né, mas em arte, que ele conseguiu, mesmo ainda durante o curso, a faculdade, por obra do seu amigo Richard Hamilton, professor e orientador, amigo do Andy Warhol, grande fotógrafo, gravurista, conseguir expor na Tate Gallery, ainda durante o curso. Imagina, na Tate Gallery. Tá? Para quem não conhece esse Richard Hamilton, ele fez a concepção do álbum branco dos Beatles, tá? Aquela concepção minimalista do álbum branco, né? Do Hamilton, tá? O professor do Brian Ferry, tá? É claro, aí você tinha duas referências, aí começa, vamos ver aqui. Para onde vamos aqui na história? Vamos seguir o schedule aqui. Aí vem o primeiro disco. O sucesso, primeiro na Austrália, aí o álbum homônimo, né, que vocês estão vendo aqui, de 1972. Esse álbum é a carta de intenções, mas principalmente a música que abre o disco, Remake Remodel. Tá? Principalmente essa música que abre o disco, que é sensacional. Tá? E não precisa dizer que, antes da gente falar do disco, que o Brian Ferry era tão fixado em música que ele arrumou um emprego antes, ou durante o início do Roxy Music, arrumou um emprego como professor de arte, onde ele ensinava cerâmica. A arte com cerâmica para alunas numa escola de arte em Londres. Só que ele, em vez de dar aula, ele trazia discos para que as alunas ficassem ouvindo e fazendo a crítica musical. Ele foi descoberto que ele, em vez de dar aula, ficava tocando música, discos para as alunas, ele foi demitido. Aí só restava mesmo o Roxy Music como emprego. E tinha que dar certo. Tá? Então, ele ainda antes do Roxy Music, isso é interessante, isso tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui.
ele tentou ser vocalista do King Crimson. Fez o teste, tá? No final foi o Greg Lake, né, que entrou. Ele fez o teste, mas não conseguiu entrar, porque entrava em choque. A concepção aqui do Bryan Ferry era toda voltada, dá para se ver pela capa do álbum, essa coisa muito pin-up, concepção aqui da cabeça do Bryan Ferry, tá? A referência estética musical dele estava na década de 50, no que ele falava do glamour das propagandas de cerveja e cigarro norte-americana ali na década de 50. Então ele queria trazer esse conceito para o Roxy Music, dessa coisa kitsch, propositalmente kitsch e camp, tá? Enquanto o King Crimson queria uma experimentação que não tinha nada a ver com a cultura norte-americana, né? Nada a ver. O King Crimson era totalmente experimental e calcado na interface que depois, mais tarde, o Robert Fripp conseguiu, em contato com o seu amigo Brian Eno, a interface entre o som elétrico e eletrônico na guitarra, com os Frippertronics, né? Então, a capa desse álbum é interessante. Essa garota ficou a marca, né, do Roxy Music, né? Na capa, o glamour de modelos, garotas, tal. Essa garota que vocês estão vendo é uma... como é que se pode falar? Ex-Bond Girl, trabalhou em filme de James Bond, ex-Bond Girl, era uma modelo chamada Carrie Ann Miller, tá? E ela era esposa, na época, do Chris Jagger, irmão do Mick Jagger, tá? Então, isso passou a ser uma característica que fazia parte da discografia da banda, sempre apresentando mulheres, né? E esse, em particular, transformou a capa desse disco assim numa capa icônica, tá? Então, ele ficou com muita dificuldade para levantar grana para gravar esse disco, mas conseguiram. É interessante a abertura, o remake e remodel, que vocês ouviram aí, antes da live cair, derrubou, porque tocou aí um negócio que eu vou ter que tirar depois, eu estou vendo trabalho. Remake e remodel dá para se ver, refazer, remodelar, nada mais pós-moderno, e era o que ele fazia. Pegar toda essa herança aí do passado, né, da década de 50 norte-americana, esse fascínio pelo glamour das pin-ups, o glamour de propagandas de cigarro e cerveja, né, na publicidade norte-americana, e trazer. A letra da música é bem interessante. Ele fala o seguinte: eu tentei, mas não consegui achar um caminho. Olhando para trás, tudo que eu fiz foi olhar para o outro lado. A próxima vez é a melhor hora, todos nós sabemos. Mas se não existe próxima vez, para onde ir? Aí é que está o ponto. Se não tem uma próxima vez, para onde ir? Então, estamos aqui no fim do sonho hippie, o sonho acabou, estamos em 1972, na minha opinião, o sonho acabou lá no autódromo de Altamont, né, o show dos Rolling Stones, quando os Hells Angels mataram aquele jovem, né, que estava ali próximo ao palco, onde o Mick Jagger estava tentando, né, fazer o show, que estava assim complicado, tá? Então, ali acabou o sonho, tá? O sonho só na padaria, né? A partir daí, eita, piada de tiozão. Então, ficou aquela coisa, quer dizer, para onde nós vamos? Então, a gente já discutiu isso em outras lives. Ou vai para a tendência do rock progressivo, para onde partiram King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, com imaginário ficção científica distópico, Gênesis. O Yes é uma exceção. Tentaram combinar o rock progressivo com esoterismo, misticismo, no sentido de affirmatives, né? Pensamento positivo, uma coisa new age, nova era, combinando com rock progressivo. O Yes é uma exceção, tá? Agora, as outras eram uma pegada distópica, né? Ou o glamour, que também tinha essa coisa nihilista, o glam rock, né? Essa coisa do imaginário da Berlim
Cidade de Berlim decadente durante a ascensão do nazismo, da época da hiperinflação. Porque ali todos vão se inspirar, porque estão ali as vanguardas modernas, tá? As vanguardas modernas, e também está ali o glamour da decadência. A decadência, decadência avec elegância, né? Uma decadência, mas com elegância. Tá? Então, o que você tem, né, nesse álbum é uma colagem nostálgica de cultura pop, uma guitarra hard rock, melodias muito orientadas pelo piano do Bryan Ferry, né? Vocais altos estilizados, é o vocal altamente estilizado do Bryan Ferry, propositalmente canastrão, tá? E as imagens sonoras estranhas que o Brian Eno propunha ali, tá? Então, é uma coisa, como é que a gente pode falar do glam rock? Do glam rock, né? O que a gente pode falar do glam rock? O que podemos falar dele? O glam rock é um subgênero do rock, né? Começa ali no começo dos anos 70. Isso aqui são elementos da capa, né? Estão aqui os componentes aqui do Roxy Music nesse álbum. Então dá para ver pela roupa deles, né? Com esse. Antes da gente falar do glam rock, como o Bryan Ferry descreve esse álbum aqui, é bem interessante a declaração que ele vai dar, tá? Ele fala que é o seguinte: as roupas que estávamos usando naquela época, todas as pessoas teriam odiado. Por quê? Porque ele fala que é o seguinte: o que eu gostei nas bandas americanas, nas gravadoras Stax e na Motown, é que eles faziam apresentações com ternos mohair bastante lisos. E a arte da capa deles com ícones da cultura pop americana. Então ele propôs fazer alguma coisa parecida. Marilyn Monroe, vender cigarros ou cerveja com imagem glamourosa. Mas também havia algo um pouco estranho, segundo o Bryan Ferry. Havia algo com um pouco de futurismo e retrô. Tudo isso, em vez de tudo isso, né, em vez de colocar como na foto da capa, como todas as bandas na época faziam, um monte de gente da banda com cara de mal-humorado numa rua triste, eu coloco garotas, pin-ups, garotas. Assim o Bryan Ferry descreve a ideia, o conceito desse álbum, né? Então, é uma coisa retrô, futurista, ao mesmo tempo futurista e ao mesmo tempo uma colagem nostálgica, tá? Estamos aí no terreno do pós-moderno, né? Isso daí mas você tem o glam rock. Estava rolando ali o Bolan no T-Rex, o Bowie com o Ziggy Stardust, tá? O glam rock, como é que a gente pode falar aqui? O glam rock aparece como um subgênero, né? Começo dos anos 70, né? Um subgênero. É interessante que eles passam essa coisa dessa decadência berlinense, né? A consequência do glam foi o glitter rock, tá? Que é por todos considerado uma versão mais acentuada do glam. O glitter rock ele depois vai se misturar com a disco music, lá na segunda metade dos anos 70. Muitos definem aqui o glam rock como uma combinação do que chamam de rockabilly com música de cabaré e art rock, com visual andrógeno, isso é importante, né? Essa androginia, não afeminado, é uma categoria completamente diferente. Não afeminado, mas andrógeno, ambíguo, totalmente, tá? Vários aí, vocês vão ver o Bowie, estamos vendo aqui o Roxy Music, Gary Glitter, o Glitter, né? Slade, Sweet, vários outros. Elton John, Rod Stewart e Freddie Mercury flertaram apenas com o glam. Nos Estados Unidos você tinha o Alice Cooper e o Lou Reed fazendo isso. E algumas bandas como New York Dolls e o Iggy Pop e a Suzy 4 que tiveram a sua passagem também. Tá? Aí. É claro que aí vem uma tese aqui desse humilde blogueiro, né?
de que cada década, de alguma forma, trabalha com tendências, tendências depressivas da adolescência. Adolescentes são naturalmente deprimidos, porque eles olham para o seu futuro, que é o mundo dos pais. Eles percebem que estão no ritual de iniciação, que o futuro deles é aquele que eles anteveem, né? Então, aí, o mundo da música pop, com uma espécie, como o Bryan Ferry admitiu, uma espécie de síndrome de Peter Pan. Tipo assim, eu não quero crescer, tá? Então, o glam rock foi assim o que mais pegou, o mais assim deu vazão a essas tendências deprimidas da adolescência ali nos anos 70. Depois, nos anos 80, você tem o dark, depois o gótico nos anos 90, depois o emo no começo dos anos 2000. Cada década tem a sua forma de explorar a depressão adolescente, tá? Adolescente feliz não existe. Se existe, não é normal. Tem algum problema. Nenhum adolescente é feliz. Não existe felicidade na adolescência, tá? E é claro que estão lembrando o Máximo Poder, né? Depois o Twisted Sister. Aí vem, o glam rock vai, na minha opinião, deteriora no rock poser, tá? Esse rock poser, o hair rock, vai deteriorar nesses tipos de subgênero do rock, né? Aí perde a proposta do glam rock, né? Viver aquele glamour da decadência da Berlim dos anos 30, né? Da época da hiperinflação, onde não havia futuro para ninguém, só restava viver intensamente o presente, o prazer, a sensualidade, a bebida, as festas e tudo mais. Então, essa foi a primeira inspiração. A segunda inspiração, isso aqui é sério, é a música Remake e Remodel, na minha opinião, é a carta de intenções do Roxy Music, é isso aqui. É a pop art Andy Warhol. Andy Warhol, tá? O glam rock, ele se pega numa coisa, eu acho que é uma expressão direta, tá? Dessa, vamos dizer assim, dessa arte pop norte-americana. Nem estamos falando do modernismo, né? O Mark Fisher fala das bandas pós-punk que pegaram elementos da vanguarda moderna e aplicaram no moderno popular, tá? No pop, tá? Agora, o Bryan Ferry, ele era um obcecado na cultura norte-americana, mas ali da década de 50, tá? Como o Andy Warhol, tá? Esse quadro silkscreen, cópias em silkscreen, ele usava tinta acrílica. A tinta acrílica, ela já tem uma diferente da tinta a óleo, da pintura a óleo, ela dá uma característica das cores hiperreais. As cores são mais vivas que a da própria realidade. O Andy Warhol é histórica essa arte, essa gravura da lata de sopa Campbell's, porque para o desavisado parece que retornamos à arte figurativa. Depois daquelas loucuras do expressionismo abstrato do Jackson Pollock, depois daquelas loucuras abstratas, né, do Jackson Pollock, de repente vem Marilyn Monroe, Elvis Presley, essas gravuras, essas figuras que ele começa a repetir, fazer cópias, tá? Encher paredes de cópia de lata de sopa Campbell's. Cada cópia com uma pequena alteração. Muitos criticaram como cultura xerox. Isso é arte xerox, isso não é arte. Qual era o lance? Qual era a coisa? O Andy Warhol tinha uma visão completamente pessimista, tá? Por muito tempo, para ele, a arte foi uma tentativa cada vez maior, pelas técnicas, tal, de capturar o real. Então, natureza morta, pintura figurativa, fazer retratos. Então, a pintura usava diversas técnicas, desenho em perspectiva, para tentar representar o real. Tá? O problema é que no pós-guerra, o domínio da arte pop, o crescimento da indústria cultural, da publicidade, você não tem mais o real, você tem imagens. As imagens começam a tomar conta do real. A tal ponto que você tem Las Vegas e Disneylândia com os momentos inaugurais desse novo mundo. Tá?
em que a realidade tenta imitar a imagem. Não é mais a imagem que quer imitar a realidade, é a coisa invertida. Se inverteu totalmente. Então, o brilho de neon de Las Vegas querendo copiar o brilho catódico da tela de TV. Tá? Enquanto Disneylândia, e até Las Vegas, né, também isso, Las Vegas, Disneylândia, a Disneylândia é o desenho animado trazido para o mundo real. Disneylândia e Las Vegas. Tá? É o início. Então, Andy Warhol pensou, peraí, não existe mais realidade, não existe mais um artista diante de algo, uma paisagem, algo posado, ou mesmo sequer as coisas malucas do Jackson Pollock, porque ele vai encontrar uma essência no real, alguma natureza no real, em que causa e ordem se organizem. Tá? Do yin, do yang, essa coisa toda. Então, só resta a arte o quê? Fazer cópia da cópia. Então, o que vocês estão vendo aí, a lata de sopa Campbell's, é o primeiro simulacro na história da arte. É o momento, esse é o momento inaugural, na minha opinião, esse é o momento, assim como Mademoiselles d'Avignon, Mona Lisa, esses momentos assim, divisores de água na história da arte, Mademoiselles d'Avignon, a arte abstrata, Picasso, a arte cubista, são esses divisores de água, também aí a lata de sopa Campbell's, porque o Andy Warhol ele não pegou uma lata de sopa Campbell's e representou. O que ele pega é uma foto publicitária da lata de sopa Campbell's. E o que ele faz? Remake, remodel. Refaz, remodela. Tá? Então ele vai tirar diversas cópias a partir de uma foto publicitária ou de uma foto de uma revista de Marilyn Monroe, de Elvis Presley e tantas outras celebridades. Ele tira cópias em silkscreen, diversas cópias. Tá? Então é cópia da cópia, não existe mais a realidade para o Andy Warhol. A música Remake e Remodel, na minha opinião, do Roxy Music, é a carta de intenções, é esse espírito Andy Warhol. Tá? O seu professor Hamilton, que foi o seu orientador na escola, passou na faculdade de arte, né? Passou muito bem isso para ele, já que ele também é um admirador e era amigo do Andy Warhol. Tá? Então você tem razão pela qual a capa aí da ex-Bond Girl que coloca. Então está pensando em Marilyn Monroe, todo esse imaginário. Só nos resta então refazer, remodelar. Uma colagem de coisas do passado, de imagens, aquilo o que ficou da história de icônico. Tá? Então, Roxy Music é uma música que trabalha com essa iconicidade da cultura pop. Tá? E é claro que isso bate de frente aqui com o Brian Eno. Tá? Enquanto o Brian Ferry tinha essa orientação pop, voltado para essa coisa do passado, do kit norte-americano, pin-ups, o Brian Eno era um cara experimental. Ele estava à procura de som da música eletrônica, ele estava atrás do futuro. Enquanto o Brian Eno estava atrás do futuro, Brian Ferry queria pilhar o passado. É bem isso, pilhar o passado. Tá? Então, não ia terminar bem, eles não iam permanecer. Né? Essa foi a razão pela qual o Brian Ferry acabou não entrando no King Crimson. Robert Fripp tinha uma outra orientação muito próxima, semelhante ao Brian Eno. Não é à toa que depois os dois vão gravar, vão fazer... Tá aqui. O Robert Fripp e Brian Eno vão fazer o No Pussyfooting, que é sensacional, desses discos aqui. A gente já teve uma live sobre o King Crimson e o Robert Fripp. Os dois juntos numa pegada experimental em guitarra e sintetizador, música eletrônica. Tá? Esse foi um projeto paralelo, né, quando o Robert Fripp estava ainda no King Crimson, tá? Mas sem concessões. É uma música assim transcendental, muito inspirada em música transcendental hindu, né? Então tem esse elemento de nova era, hinduísmo, tal, mas aquela música para induzir a meditação.
Nada parecido com New Age. Não confunda com New Age. Essa coisa de música de meditação atual, New Age, tá? É música coaching, tá? Para induzir pensamento positivo, tal. Aqui é diferente. É para incutir o caos mesmo, né? O desaparecimento do ego. O ego tem que desaparecer do caos que é o mundo, tá? Enquanto, claro, a música New Age atual é para como é que passa? Reconfortar o ego, restabelecer o ego, né? Um curativo ao ego. Exatamente o contrário, essa música New Age atual, de pensamento positivo, que você vai nesses retiros, tá, fica ouvindo, e fica, tipo, e depois volta para a mesa de operações a Faria Lima, sabe? Depois do retiro espiritual, tal, que é bem isso, coaching, né? Virou coaching, isso daí. Mas era fatal. O Brian Eno acabou caindo fora. O Brian Eno, vamos falar do Brian Eno, depois falar do Brian Ferry. Ele passou uma intensa atividade como produtor, tá? Ele que estava por trás, por exemplo, do último álbum do Genesis com Peter Gabriel, do Lamb Lies Down on Broadway, que inclusive está lá nos créditos, enoficação. Aqueles sons estranhos, o processo de processamento sonoro que ele utilizava, ele definiu como enoficação. E o Robert Fripp, o seu processo de Frippertronics. Tá? Ele esteve por trás como produtor da trilogia do Bowie, a trilogia de Berlim, o Low, o Lodger e o Heroes. Tá? Esteve por trás. Como também esteve por trás do álbum de estreia do Devo, We Are Devo. Né? O álbum de estreia, imagina, a banda Devo, estamos aí no pós-punk, New Wave, Talking Heads também, estreito colaborador com o David Byrne nesses dois álbuns, Fear of Music e agora esqueci o nome desse outro, esqueci, alguém vai lembrar aqui esse outro, esqueci o nome desse álbum aqui dos Talking Heads, Remain in the Light, exatamente, Remain in the Light, lembrou, a produção lembrou aqui, Remain in the Light. Tá lá os processos de processamento sonoro malucos do Brian Eno. Aí vamos entrar numa coisa conspiratória. A gente já falou disso quando a gente estava falando do Brian Eno. Tá? O Brian Eno participou, ele foi um dos fundadores, inclusive, da primeira geração, tá? Dessa empresa de consultoria GBN, Global Business Network, tá? Aí que você começa a perceber o que é essa GBN. Essa GBN foi fundada em 1987, ele foi um dos fundadores, da primeira geração da Global Business Network. Era uma empresa de consultoria que dava conselhos para grandes empresas gigantescas, inclusive países. Shell, grandes empresas gigantes petrolíferas e grandes corporações. Ela foi a criadora, a GBN, do chamado análise de cenários. Análise de cenários. Era uma empresa especializada em inteligência estratégica. Tá? Ela criou a metodologia de planejamento ou análise de cenários para empresas, organizações, sem fins lucrativos e governos. Tá? Não existe mais, ela acabou fazendo parte do Monitor Group a partir dos anos 2000, tá? E a GBN era sediada na Califórnia, em Emeryville, tá? Ela foi fundada em 1987 por um grupo de empreendedores que era o Peter Schwartz, Jay Ogilvy, Stuart Brand, Napier Collins e Lawrence Wilkinson. Todos eles vieram de grandes empresas e formaram um grupo que muitos definem como uma sociedade secreta. Aí vamos entrar no campo da chamada teoria da conspiração. Tá? Qual era a pegada deles? Era criar uma rede
o que ele chamava de membros da prática. Esse conceito é bem interessante. Eram mais de 100 membros individuais que formavam uma rede, tá? De uma variedade de campos diferentes. Como, por exemplo, o especialista em mídia social Clay Shirk, a antropóloga Mary Bateson, o economista Aidan Eyakuzi e o músico Brian Eno. Tá? O Brian Eno. E o especialista em China, Orville Schell. Muitos falam que por que definem essa empresa, né, como uma sociedade secreta, está muito ligada à teoria conspiratória. Pegando só o Brian Eno como um exemplo, Brian Eno, é incrível como ele é um cara multifacetado e estava presente em todos os lugares. Tá? De David Bowie por trás dos Talking Heads. Ele teve por trás, por exemplo, agora, recentemente, como é que é? O Coldplay e todo esse renascimento do Britpop norte-americano dos anos 90. Tá? Então é aquela coisa de que a Global Business Network ganhava muito dinheiro e empresas, corporações e governos pagavam peso de ouro para saber o futuro. Eles praticavam o que pode se chamar de futurologia. Qual será o futuro de determinada área? Economia, política, cultura, música e assim por diante. E a GBN tinha a sua rede de especialistas nas mais diversas áreas. Só que esses especialistas, e essa era a denúncia, né, que era feita contra a GBN, eles não eram simplesmente especialistas que detectavam, eles tinham expertise de descobrir o futuro. Eles faziam o futuro acontecer. Não sei se vocês estão entendendo, a GBN trabalhava com profecia autorrealizável. O futuro era o que a GBN quisesse. Vocês querem saber qual é o futuro? Então nos paguem porque a gente vai fazer o futuro. Nós temos o Britpop inglês, né? Aqui, desde o Blur, né? Desde o Blur e outras bandas que estão ali no meio, né? Do Britpop, né? E o Coldplay também foi produtor de diversos álbuns. U2 também teve lá no álbum Europa, tá? Ele teve por trás da mudança de uma banda altamente politizada, com videoclipes em preto e branco, banda séria, para entrar para a segunda fase deles, a mudança, a guinada que o U2 fez dos anos 80 para o 90, do Unforgettable Fire para depois Europa, né? Uma coisa mais cínica, irônica, do pop, tal, que é os Europa, e aí vai embora com pop music, e aí vai numa postura bem diferente, que era mais séria, sisuda, politizada, né, dos anos 80. Ele que estava por trás dessas mudanças. Então, o Brian Eno, ele é um exemplo na área de música, cultura, tá, do que essa GBN fazia em todos os setores. E a gente vê um pouco disso. Quando você vê essa jornalista Renata Varandas, né, acho que é o nome dela, que entrevistou o Lula, tá, e depois vaza a informação para o mercado, tá, para o mercado acontecer e vazar e fazer e manipular a subida do dólar. Então, peraí. Então não temos mais essa capital advice. Tá? Não é simplesmente uma empresa que faz análise de cenários, que prevê tendências, que vende a peso de ouro informação para os seus clientes. Não, eles fazem acontecer. Exatamente isso. Exatamente isso. Pensa a Global Business Network num trabalho em escala global. Tá? Então, o Brian Eno foi bem interessante, é um exemplo assim marcante, né? A sua intensa atividade como produtor e como uma eminência parda em todas as tendências da cultura pop, das mudanças na cultura pop. Tipo, você quer saber qual é o futuro? Pague para nós, porque a gente é que vai fazer o futuro e não vamos contar para ninguém, só para quem pagar para a gente.
É bem isso, a Global Business Network, né? Bem isso. Então, terminamos aqui o Roxy Music, né? E terminamos com teorias conspiratórias. Hoje vamos ter muita teoria conspiratória aqui. Muita teoria conspiratória. Terminamos com Roxy Music. Tá, então fiquem aqui, aí a fase, né, deles aqui, o Andy McKay com a atitude punk dele, cara de mal, ele tá mal-humorado, né? Mas era o Brian Ferry e o Brian Eno eram o dínamo criativo dessa banda, né? Acabou saindo o Brian Eno, né? E aí ficou aquela coisa. Mas aí que tá, mesmo na fase hit parede de motel, assim, no final, até 83, com o álbum Avalon, eu gostava do Brian Ferry porque ele era um canastrão autoconsciente, né? Ele era cínico, né? Ele fazia o crooner. O crooner, sabe aquele crooner que vai fazer um show num resort em Acapulco e depois vai cantar o Tchá-Tchá-Tchá no Rio de Janeiro? É bem isso, né? É bem isso. O que o Duran Duran levava a sério, né? O Brian Ferry tirava o sarro, ele era cínico, era um canastrão autoconsciente, né? Porque eu sempre gostei dele, mesmo nessa fase, né? Slave to Love, você percebe que é uma coisa assim muito adocicada demais, né? Muito, está tirando sarro de tudo, né? O problema é que a maioria das pessoas não entendiam a piada, né? Esse que era o problema, né? Então tá aí, fiquem com o Roxy Music, terminamos aqui mais uma sessão aqui dos vinis e CD